Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, que o Senhor abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Hoje eu dou continuidade ao módulo número 2, porque o primeiro módulo foi falando sobre conversão antecede a libertação. Ou seja, a pessoa só é liberta se ela verdadeiramente se converter. E o segundo módulo é o que fazer para ser liberto. Nós vamos dar início a esse assunto e ele terá outro módulo, porque nós vamos ver à luz da palavra de Deus aquilo que, como diz, enriquece a nossa vida e aquilo que traz mal para a nossa vida, e que esse mal, quando não é psicológico, ele é influência demoníaca. Então, nós vamos estar falando dentro da palavra do Senhor nosso Deus. Também quero avisar que quando realmente a convenção na minha vida, quando se há essa convenção, então eu vou observar que haverá uma mudança não só na minha maneira de pensar, mas também no meu modo de ser, de viver. E então eu começarei a perceber que se eu der continuidade à conversão no Senhor Jesus, que ela é contínua, o caminhar com o Senhor Jesus é contínuo, não é algo assim como uma eventualidade, não é algo assim que é uma vez assim, só uma vez e salve e está salvo para sempre e não ter responsabilidade, não é assim? Então, eu quero dizer que a pessoa vai perceber que na sua continuidade do seu caminhar no caminho do Senhor Jesus Cristo, a vida não será mais a mesma, pois haverá mudanças profundas, significativas na nossa vida. E a princípio essas mudanças, eu já vou avisando, que as pessoas podem estranhar, que as pessoas podem até relutar, mas depois elas vão entender que o Senhor sempre vai querer para nós o bem maior para a nossa vida. Sempre o bem maior para aqueles que estão buscando pelo Senhor. Então eu exponho a vocês hoje 4 passos que contribuem para a nossa libertação, seja ela demoníaca ou seja ela psicológica, quando a alma está doente. Então, em primeiro lugar, eu quero dizer a vocês, analise a cada dia que se passa a sua própria vida, os seus caminhos, suas decisões, o que você está fazendo, o que você está vivendo, o que você está, vamos dizer assim, escolhendo para a sua vida. Então analise e veja se é o melhor, se é o bom. Não bom para você, mas que agrade ao Senhor nosso Deus. Assim, então em tudo isso observar. A palavra do Senhor fala que durante a ceia, o apóstolo Paulo, ele dizia, assim, examinai-vos a vós mesmos, para ver se estáis realmente na fé, ou se não é que já estáis reprovados.
Então, essa autoanálise não é os outros fazer por mim, é eu fazer por mim mesma, por mim mesmo, porque a salvação, ela depende disso, e ela é individual. E depois, de uma forma bizarra, mas você vai entender, eu digo que o ser humano, ele às vezes é um ator, é uma atriz. Parece de um jeito, mas na realidade é de outro. Então, nós temos que ser sinceros, sinceras diante da presença do Senhor. Então, analisar sua própria vida. Examine se está realmente na fé, se está realmente agradando o Senhor, se realmente está caminhando para o Senhor nosso Deus, se está havendo melhora significativa, profunda na sua vida, como você está se comportando, andando, falando, negociando, trabalhando, se tem integridade, se é honesto, se é honesta, como tem sido como pai, como marido, como esposa, como esposo, como servo, como trabalhador, como filho, como filha. Como é que você tem sido? Como é que nós temos sido? E a Bíblia diz que na hora da ceia, o apóstolo Paulo, ele disse, 1 Coríntios 11, versículo 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe de forma indigna, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Ou seja, examinar-se a si mesmo, procurar corrigir-se, para que depois não venha sofrer consequências piores. E eu abro uma breve aspa aqui para contar um pequeno acontecimento de forma muito rápida. Certa feita, eu estava pegando uma condução para me locomover para outro lugar. E de repente tinha um homem reclamando muito. E ele dizia, é muita inveja contra a minha vida, é muito levante, é muita coisa. E ali ele dizia, era para eu ter sido promovido, favorecido, mas eu não fui. E é muito mal contra a minha vida. Há 5 anos eu espero ser promovido, favorecido, e eu não sou. E a área que ele queria ser promovido e favorecido era na área espiritual. E então ali, como diz, ele falando, e ali muito aborrecido, e dizia que era montinho contra ele, e de repente o Senhor me revela e fala. E eu digo a ele, olha, não é montim que impede do Senhor Deus abençoar a pessoa, ou a pessoa ser promovido ou promovida, seja na área ministerial ou outra área não. Assim te pergunta o Senhor, tu tens sido bom pai e bom marido? E ali ele parou, baixou a cabeça e disse, não, eu não tenho sido bom pai nem bom marido. Brigo com minha esposa todos os dias, bato nela às vezes. Aí eu digo, e depois sobe o altar para pregar sobre amor. Ele disse, é desse jeito. Eu disse, esse é o seu problema. Como é que você quer ser promovido ou favorecido se você sabe que está fazendo mal contra a sua família e que a Bíblia diz que
Fazendo isso, até as orações são impedidas. E você ainda dizendo que a culpa é do inimigo, que é montim, que é alguém se levantando contra você. E não é, o problema está em você mesmo. E escuta aqui. O Senhor conhece a palavra. Ou o Senhor se conserta, ou o Criador vai consertar o Senhor. Porque ele não tem se agradado do seu procedimento com sua família e seus filhos. E ali ele se arrepende. E ali diz que está profundamente arrependido. E volta. E ali, como diz, segue o seu caminho. E espero eu que realmente tenha corrigido a sua conduta. Então, às vezes as pessoas reclamam com o Senhor Deus. Porque o Senhor Deus não me deu isso, não fez aquilo. Porque é que eu tive que passar por isso, porque é que o levante do mal é tão grande contra a minha vida. Ora, porque você às vezes dá uma brecha. A Bíblia diz, analise-se a cada dia. Ou seja, a sua vida, a sua conduta, como você está. Aí no trabalho, às vezes, não pode ver um dinheiro ali e passa a mão. Aí depois, quando é mandado ou mandada para fora, aí se acha injustiçado. Olha o que você está fazendo da sua vida. Precisamos prestar atenção na nossa vida. Outra coisa, reveja como está a sua mente. Ou seja, se em sua mente tem permeado assim muito negativismo, ou muita malignidade, ou muita tentação, você deve parar um pouco, orar ao Senhor e reveja, pense no que você está pensando. Porque o pecado, ele é consumado, ele começa na mente. E se a pessoa der vazão ao que está na mente, ela peca. Agora, a pessoa pode pedir a graça do Espírito Santo para fazer uma coisa. Para, como diz, pensar no que está pensando. Como assim? Ou seja, pedir ao Espírito Santo ajuda, em primeiro lugar, para discernir se o que está passando na tua mente é uma tentação, é um problema, ou se é algo psicológico, ou se é Satanás bombardeando a sua mente. Em segundo lugar, como diz, até na palavra do Senhor, para isso tem resposta. Filipenses capítulo 4, um homem que estava na prisão, que era Paulo, ele escreve uma carta aos cristãos de Filipos, aos filipenses, e ali os filipenses estavam preocupados demais com ele, mas ali mandava donativos, tudo que ele precisava. E ali ele diz para eles, no capítulo 4, ele fala algo, versículo 11, mas eu vou ler versículos antes. E ele diz, não digo isto por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Ou seja, em outras palavras, ele está dizendo, eu já aprendi a me virar e a ser grato a Deus, ao Senhor Deus pelo que eu tenho. Aí antes, ele fala assim, versículo 4, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Ou seja, o que é isso, regozijar-se no Senhor? Que a sua esperança seja o Senhor.
que a sua alegria, você venha se lembrar do Senhor e dizer graças a Deus, porque o Senhor me proporcionou isso, me proporcionou aquilo. Então, ele diz mais: seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Ou seja, se eu quero ter paz na minha vida, se eu quero fazer a coisa certa, se eu quero verdadeiramente ter um interior que agrade ao Senhor, e se eu não quero ser um ator de, vamos dizer, de ser fraudulento ou fraudulenta e ficar por aí mostrando felicidade e tanta coisa e que por trás a vida é igual um sepulcro caiado, então a Bíblia está dizendo, o apóstolo Paulo está dizendo, seja a vossa equidade, que quer dizer dignidade, retidão, autenticidade, sinceridade, seja notória a todos os homens, porque perto está o Senhor. Não é que o povo de Filipos ia ostentar e dizer assim, eu sou fiel, eu sou, como diz, eu sirvo ao Senhor, eu estou na casa dele. Não, não é por causa disso não, é que o povo verdadeiramente tivesse esse tipo de conduta pela graça do Senhor nosso Deus. Depois o apóstolo Paulo fala, não estejais inquietos, ou seja, apreensivos, preocupados, pensativos, ansiosos por alguma coisa. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante do Senhor Deus pela oração e súplica com ação de graça, ou seja, que devemos orar ao Senhor, contar tudo para Ele, que ainda que seja uma oração de súplica, de rogo, de pranto, mas também com ação de graça, acreditando de que Ele já ouviu e que Ele, no tempo dele, da forma dele, Ele vai agir com uma providência. Então aqui, o Senhor Jesus também falou sobre isso, de não andarmos ansiosos por coisa alguma, porque ninguém com a sua ansiedade vai resolver nada e nem vai acrescentar. O Senhor disse, não vai acrescentar, digamos, mais tempo ao dia, não vai resolver nada, e que o Senhor sabe nossas necessidades e que baixa cada dia o seu mal. Porque já pensou, a pessoa está passando uma situação difícil hoje, aí amanhã já pensa como vai ser, aí depois de amanhã já pensa como vai ser também, e para a semana, e para o mês, e um ano e 2. A pessoa enlouquece. Aí se é problema o que? Satanás não. Aí é problema psicológico, a alma. Aí o Senhor diz, através do seu servo, e a paz do Senhor nosso Deus, que excede, ou seja, que vai além de qualquer racionalização humana, entendimento humano, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus, quando eu colocar tudo diante da presença do Pai, no altar do Senhor, com oração, súplicas e já agradecendo por saber que o Senhor há de agir como lhe apraz na minha causa. Aí depois aqui, a receita para a mente, para o cérebro, o apóstolo Paulo, usado pelo Senhor, ele está dizendo, quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto,
tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude nessas coisas, ou seja, em outro lugar, em outras palavras, se é digno que essas coisas ocupem o meu pensamento, então, nisso pensai. E assim, o que aprendeste, recebeste, ouviste, viste de mim, ele dizendo, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Pronto. Agora, o problema de algumas pessoas é que escuta e sabe que é o certo, mas não faz. Aí, no que não faz, aí continua na provação, aí continua naquela luta, aí continua naquele, vamos dizer, naquela vida infernal, aí continua, porque simplesmente sabe o que é para fazer e não faz. Então, analisar-se a cada dia, então, pensa no que tu tá pensando. Se de repente vem um pensamento assim, uma tentação, aí você pode dizer, não, isso não vale a pena. Não vale a pena isso vai me prejudicar. Se vier um pensamento negativo, dizer não, o Senhor Jesus, Ele é mais forte, Ele é poderoso, Ele vai resolver minha causa, Ele vai me ajudar, porque a palavra dele também diz que nele, versículo 13 de Filipenses 4, tudo posso nele que me fortalece, e que também, louvado seja Deus, o versículo 19 está dizendo, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades em glória por Cristo Jesus. Então, como diz, antes de se afligir, porque tem gente assim, eu falo porque eu sei o que eu estou falando e já passei. Sofre antecipado porque tem uma natureza muito pensante. E aí, como diz a mente, pensa demais e pensa uma coisa, e pensa outra, e pensa outra, e pensa outra, e pensa outra. E às vezes não é nada daquilo que a pessoa está pensando. Aí o que é que está faltando? A pessoa ler mais a palavra do Senhor Deus e, como diz, focar a mente no Senhor, porque ele diz, Isaías 26:3, o Senhor fará com que permaneça em paz aquele cuja mente está fixa nele, e assim será feito. Então, rever o que está pensando. Outra coisa, nas tribulações, eu sempre falo isso aqui, antes de pensar de fazer um desatino, antes de pensar de dar cabo de tudo, de jogar a família assim pro alto, de, sei lá, de fazer alguma coisa assim, procura buscar a presença do Espírito Santo do Senhor, porque Ele é poderoso para agir, para nos ajudar. Não é à toa que o Senhor Jesus o chama de Consolador. O Espírito Santo, ele tem funções e tem três principais, que é convencer o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. Contudo, também nos consola. Romanos 8:26 diz que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, sim, porque nós nem sabemos orar, diz a palavra do Senhor que não sabemos orar. Aí alguém pode dizer, eu sei orar sim, eu sei conjugar bem os verbos, as palavras, eu sei assim fazer uma oração. Aí eu digo, você sabe fazer um discurso. Agora, uma oração que toque o coração do Senhor Deus e seja atendido, aí eu te desafio para isso. Então, é com a ajuda do Espírito Santo do Senhor. E temos paz no Espírito Santo do Senhor. E temos que ser cheios do Espírito Santo do Senhor. E para isso temos que buscar em oração e pedir ao Senhor esse maravilhoso presente.
Contudo, eu só vou ter esse maravilhoso presente se de fato e de verdade eu estiver liberto de coisas que não agradam ao Senhor. Porque, como eu disse no primeiro módulo, convenção precede libertação, ou seja, primeiro convenção, mas depois vem a continuidade que é libertação. E a pessoa precisa ler a palavra do Senhor e ir aprendendo para poder saber agir, vamos dizer, de forma correta consigo mesmo. E em segundo ponto, agir corretamente para com os outros. A palavra do Senhor fala para sabermos agir corretamente para com as pessoas, ou seja, com cuidado. Também não quer dizer que vai inibir, digamos, a exortação, ou vai inibir de falar sobre pecado, sobre essas coisas. Não, mas também existe a maneira de falar e não é necessário estar mencionando o nome de ninguém para acabar com o resto da pessoa, não. A gente prega e fala e é contra as obras do inimigo e contra o pecado. Mas tem gente que entende errado, vai contra as pessoas. Aí esquece de si mesmo. Aí fala de todo mundo. Aí diz que todo líder é hipócrita. Aí diz assim que os bobos seguem os ladrões. Aí se esquece de olhar para si. E às vezes tem bem mais pecado, tanto quanto do que aquele outro tá olhando a vida do outro, esquecendo a sua. É igual o cego que quer dizer assim, que quer fazer, tirar o argueiro do olho do outro. Pronto, é igual assim. Aí o que quer tirar o argueiro do olho do outro é cego. Pronto. Aí os cegos são os que observam os outros, fala dos outros, faz questão e não olha para si. Já observou? Ah, mas eu não peco esse tipo de pecado. Aí o Senhor diz em Romanos 2, e você acha que vai ser inexcusável só porque você não pratica o que ele pratica? Mas você pratica outra coisa, que eu conheço suas fraquezas. Então é melhor você ficar na sua e lutar pela sua salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Agir corretamente com as pessoas, sim. Por quê? Porque tem pessoas que pensam diferentes, tem pessoas de todas as maneiras mais sensíveis, outras são mais bravas, outras não têm um entendimento tão profundo, outras têm um entendimento mais profundo, outras, como diz assim, são mais crédulas, outras não são tão crédulas. Então é necessário agir corretamente com os outros. O apóstolo Paulo, ele disse, Colossenses, capítulo 4, versículos 5 e 6, que eu estou até procurando aqui, Colossenses, ele fala assim, andar em sabedoria com os que estão aonde? Do lado de fora. E esses que estão do lado de fora, é da onde? Pode ser fora do seu convívio, pode ser fora dos seus costumes de outro país, e principalmente os que estão fora da presença de Deus. Então, não é escarnecendo que essas pessoas, elas vão, como diz, vir para o Senhor, mas é o próprio Deus que muitas vezes é quem vai chamar. Louvado seja o nome do Senhor.
andar em sabedoria para com os que estão de fora, remine um tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como convém responder a cada um. Pronto. Então a pessoa precisa pedir a graça do Senhor nosso Deus para lidar com as pessoas. Tem gente que é calado, não gosta de falar, tem gente que fala demais, tem gente que está com problemas, tem pessoas que estão em dificuldades. E aí o cristão, se quiser aprender a se relacionar com as pessoas, deve ter a sabedoria vinda do Espírito Santo para saber lidar com as pessoas. E outra coisa, às vezes tem pessoas que vai até você e elas só vão para ser ouvidas. Aí por isso que a Bíblia fala, Eclesiastes 3, tempo de falar e tempo de calar. Porque às vezes a pessoa tem muito para falar, para desabafar, precisa de uma ajuda. Aí a gente tem que parar, prestar atenção e ouvir. Pedir a graça do Senhor Deus, uma palavra ou uma orientação ou um conselho para que possa ajudar essa pessoa. Outra coisa, agir corretamente para com os outros também é perdoando. Ah, não, mas me fez muito mal, a senhora nem sabe. Eu sei que certas coisas são difíceis de superar, mas ou eu supero, ou eu não tenho salvação. Então, qual é o pior? Então, é o Espírito Santo do Senhor que nos ajuda nisso também. Quando nós aprendemos a perdoar. E o que é mesmo perdoar, esquecer? Eu digo não. Perdoar é você liberar o seu direito de reivindicar a justiça, de reivindicar sua dor e dizer, Senhor, está em tuas mãos. O Senhor sabe que eu sofri muito, mas eu também não sou perfeito, nem perfeita, e assim não desejar o mal para a pessoa. Então, isso é perdoar. Não é obrigado estar assim os dois caminhando de volta. Se fez um mal a você, mal significativo. Não, mas também não é necessário você viver de forma amarga e nem tampouco de forma, vamos dizer assim, presa por causa do que se passou. Porque se a gente não aprende a superar, nem a salvação nós temos. E para começar, nem a oração do Pai Nosso a gente estaria apto a fazer. Porque a oração do Pai Nosso diz, Pai, perdoa-nos assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Aí quer dizer, estamos orando, mas aí o Senhor, como diz, está vendo que não há autenticidade em tudo que eu estou falando. Porque está faltando. Então, perdoar perdoar. Aí você pode vir com aquele pensamento e dizer, não merece. E eu já disse a vocês, parem com isso. Porque ser humano nenhum mereceria o sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário para, como diz, para que viesse assumir o castigo que era para nós, e ele assumiu para que tivéssemos paz e tivéssemos oportunidade de crer nele para a vida eterna. Então não há esse na terra que dissesse assim, não, era para o Senhor morrer por mim mesmo, porque eu mereço. Então não tem isso daí não. Não tem não. Nas coisas espirituais, como diz, um ser humano não deve pensar assim dessa maneira não.
Porque senão, se formos ao pé da letra, ninguém merece nada. Então, como diz, é nós sabermos viver o que a Bíblia diz, o que a palavra de Deus disser. Então já estou acatando, já estou aceitando e dizendo, sim, Senhor, me ajude, viu? Para eu aceitar isso aqui, porque o Senhor sabe, certas coisas aconteceram na minha vida, eu fui injustiçada ou injustiçada lá no trabalho, lá não sei aonde, passei por isso, por aquilo. Foi duro, foi difícil, mas também se não perdoar, salvação não tem. E aqui diz, o apóstolo Paulo, ele fala para os cristãos de Corinto, e diz, capítulo 2, versículo 10, a quem perdoardes alguma coisa, também eu. Porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença do Senhor Jesus Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Aí você pode perguntar, Satanás pode, digamos, entrar na vida de uma pessoa por uma falta de perdão? E eu digo pode. E fazer da pessoa um escravo da amargura. Bem assim. Então aqui outra coisa, outra maneira de tratar bem o próximo é amar os inamáveis e fazer o bem ao que te faz mal. Aí você diz, não sou boba, eu não sou besta de fazer isso daí, você tá pensando o quê? Aí eu digo, bom, se você está dizendo que verdadeiramente se converteu, então tem que viver o que a palavra do Senhor Deus diz. Porque não é de mim que eu estou falando. É o Senhor que está dizendo. E eu vou provar aqui para vocês. Texto bem conhecido. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus capítulo 5. O versículo 43. O Senhor Jesus, ele diz assim. Em outras palavras, vocês ouvem por aí que só deve amar a vossos inimigos e, como diz, só deve amar, aos que vocês amam e deve aborrecer o inimigo. Repetindo, o Senhor Jesus disse, vocês ouvem por aí que só deve amar aqueles que vocês amam e deve aborrecer o teu inimigo. Aí olha o que o Senhor Jesus fala, mas é chocante. Principalmente contra a carne, é chocante. E tem gente que pode reagir de uma forma terrível contra isso aqui. O Senhor Jesus fala e diz, eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei, que quer dizer abençoai, aos que vos maldizem, ou seja, está falando mal de você e você abençoando. Está falando mal de você e você abençoando. Aí você diz, e que sentido há nisso? Eu estou sendo o bobo da história. Eu digo, tá nada. Você está sendo maduro espiritualmente, sábio, sábia. E as bênçãos vai tudo para você, porque o galardão vem do céu. E aqui diz mais, fazei o bem aos que vos odeiam. Ah, a pessoa me odeia, eu tenho que fazer o bem. Eu digo, e você vai odiar também? Qual é o mais certo? É fazer o bem ou é odiar também? É se vir com uma foice você com outra, ou é se vir com a foice você oferecer uma flor? Qual
qual é o mais certo da questão? Então, o Senhor Jesus diz: fazei o bem aos que vos odeiam. Por quê? Porque como o amor do Senhor Deus nos constrange, uma pessoa que genuinamente ela faz o bem aos que vos odeiam, ela está cheia do Espírito Santo e com isso, o que odeia uma hora se toca. Aí diz assim: eu desejo tanto mal, já praguejei, já desejei que essa pessoa morresse, que fosse para o fundo do poço, que fosse para o inferno, que fosse não sei para onde, mas essa pessoa só me faz o bem. Aí a pessoa que te odeia começa a ver que o comportamento dela está errado. Entendeu? E aqui diz mais: orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Ah, mas eu tenho um patrão, viu? Lá no meu trabalho, ele beneficia quem quer, mas ele me maltrata, viu? Me põe para trabalhar não sei quantos extras, não me paga. Pense num patrão terrível. Aí eu digo, ora por ele, porque às vezes ele está precisando de libertação. E você não está entendendo. Ora por ele, porque às vezes está precisando, como diz, do juízo funcionar bem. Que às vezes não está funcionando, não está percebendo, é assim. E é assim que a gente deve ver as coisas assim. Aqui diz: para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva sobre justos e injustos. Se, pois, só amardes a quem amam vocês, que galardão vocês não têm? Não tem os publicanos também o mesmo? Ou seja, os publicanos, qualquer um, não sempre tem um que ame? Tem. Agora, para fazer isso aqui, de amar o inimigo, de abençoar o que maldiz, de fazer o bem ao que o odeia, e de orar pelos que vos maltrata, aí só quem está cheio do Espírito Santo e que verdadeiramente vai além de ser nova criatura, mas é um filho do Senhor nosso Deus, que não é nascido de carne nem de sangue, mas é nascido do Espírito. Louvado seja Deus. Aí o Senhor Jesus disse: se vocês amar só quem vocês querem amar ou quem ama vocês, que galardão vocês não têm? Qual é a diferença no mundo que vocês vão fazer? Outros não fazem o mesmo? E se vocês saudarem, assim, forem dar uma saudação somente a quem vocês conhecem, estão fazendo alguma coisa demais, assim, de extraordinário? Então não. Aí o Senhor diz: não faz os publicanos também o mesmo? Então sedes vós perfeitos. Ou seja, perfeito aqui quer dizer, sejam vocês melhores. Como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Como nós somos humanos e não alcançamos a total perfeição do Senhor, mas nós podemos viver de uma melhor maneira possível. Então, louvado seja o nome do Senhor. Como diz, outra coisa, agir corretamente para com os outros e também para o bem da sua própria vida, conduta e família, é você agir certo. E o que é agir certo? Reconhecendo os erros, abandonando, corrigindo algumas coisas, reconhecendo que errou, reconhecendo que precisa melhorar em alguma coisa, seja no comportamento, seja na linguagem, seja no tratamento. É assim.
E teve um que teve uma oportunidade que também sempre eu falo. Uma oportunidade que foi um grande privilégio esse homem teve. Mas ele não deu ouvido ao Senhor. O próprio Deus fala com ele. Gênesis 4. Caim e Abel. Todo mundo sabe essa história. Foram oferecer sacrifício ao Senhor nosso Deus. Caim trouxe o fruto da terra, uma oferta ao Senhor. E Abel, que era pastor de ovelhas, trouxe dos primogênitos das suas ovelhas. E ali a Bíblia diz que o Senhor considerou e recebeu a oferta de Abel, mas a de Caim não. E a Bíblia diz que imediatamente Caim ficou irado. Sabe que tem gente que se ira com os outros, se ira consigo mesmo, se ira com a vida, se ira com o salário porque diz que ganha pouco, se ira contra o próprio Deus porque diz porque Deus não olha para ele ou para ela. Aí às vezes desconta na pessoa que estiver perto. A pessoa é irada com tudo. Aí o problema está em quem? Na pessoa. Aí aqui, o semblante de Caim, como diz, decaiu fortemente, ou seja, ele ficou decepcionado. Porém o Senhor que tudo vê, e vê o interior, disse a Caim: se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? O Senhor está dizendo, é como se ele dissesse, eu não fiz acepção entre você e Abel, mas acontece que Abel agiu bem, e você tem algo dentro de você que não está certo. Se você fizer o bem, Caim, você também não vai ser aceito. Agora, se tu não fizer o bem, o pecado jaz à porta. Para ti o teu desejo, e sobre ele dominarás. Pois muito bem. E dominou mesmo, porque ele não quis saber nada do que o Senhor falou. Como diz, só porque o Senhor Deus aceitou a oferta dele e a inveja que ele tinha do irmão, que era terrível, ele vai e mata o irmão. Mas com isso ele paga caro. O Senhor diz, Caim, cadê teu irmão Abel? E o Senhor, sabendo de tudo, mas perguntou a ele para confrontá-lo. Aí ele disse, por acaso eu sou guardião do meu irmão, é? E o Senhor disse, o que é que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim na terra, pois eu quero te dizer que serás fugitivo, serás errante sobre a terra, e como diz, serás amaldiçoado. E assim ele foi. E saiu, como diz, para o outro lado do Éden, e viveu muitos anos, sim, porque para que se multiplicasse os filhos e as filhas, como diz de Adão e Eva, as filhas, para ele poder se casar. Então, este foi um que teve a oportunidade do Senhor falar com ele, mas ele não quis saber. E aí, como diz, viveu muito tempo, porque o Senhor queria que a terra procriasse. Mas o Senhor não tinha prazer na alma dele, de jeito nenhum. Porque esse queria ser mal por natureza. Sabe que tem gente que gosta de ser mal, que quer ser mal. Mas que quer se amostrar, que quer ser mal. Aí como diz, aí não pensa nas consequências. E depois não pensa na colheita. E depois não pensa que a própria conduta vai levar ele para a cana depois.
Bem assim. Então, como diz, continuando. O terceiro ponto. Se eu quero ser liberta na minha vida, eu preciso cortar todo vínculo com qualquer prática, e também envolve pessoas que porventura têm costumes ou que essas práticas ferem os princípios da palavra de Deus. Pronto. Por quê? Porque se eu ando, digamos, com alguém que faz a coisa errada, eu não fiz nada, mas se torna cúmplice. E às vezes, como diz, entra na cana. Por quê? Porque a Bíblia diz que o inocente paga a pena. Por que paga a pena? Porque às vezes está andando com quem não deve. Está vendo o que a pessoa está fazendo, mas não procura, como diz, cortar o vínculo. É isso que acontece. Então a palavra do Senhor fala de coisas que desagradam a Ele, que precisamos cortar da nossa vida, nos desvencilhar, como diz, abandonar, deixar, soltar, se largar, para podermos ter a nossa libertação e para podermos agradar o Senhor nosso Deus. E eu vou ler aqui alguns textos. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, está dizendo, não eu, é a Bíblia. Eu não aceito, eu não quero. O problema é seu. Filipenses capítulo 4, versículo 1 diz assim. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Está escrito. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar ao Senhor Deus, assim andai, para que continueis a progredir, a ser abençoado, abençoada cada vez mais. Aí aqui diz o versículo 2. Porque vós bem sabeis que os mandamentos vos tenho dado pelo Senhor Jesus. Ou seja, Paulo escreveu aos cristãos de Tessalônica, que estavam bem, mas não deixou de exortá-los. E aí ele disse, olha, esses mandamentos que eu vou falar aqui, não vêm de mim, vêm do Senhor. Versículo 3, ele fala, porque esta é a vontade do Senhor Deus, para a vossa santificação, que vos abstenhais, abre mão da prostituição. Qualquer tipo de prostituição, até mesmo a assistida. Abre mão da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso, ou seja, o seu corpo em santificação e honra. Eu sirvo a Deus, meu coração é de Deus, eu sou de Deus. E andar seminua, e como diz os varões, com roupas tão acolchadas que se baixar é capaz de rasgar
que é isso? E aqui está dizendo, possui o seu vaso corpo em santificação e honra. É assim. Então, para ter boa aparência, ou se quer andar bem vestido ou bem vestida, não precisa certas coisas, não. Tem maneiras que a pessoa pode andar compostamente e de uma forma, como diz, que glorifica o Senhor Deus. É assim. Aí aqui diz, não na paixão da concupiscência com os gentios, que não conhecem ao Senhor Deus. Aí diz, ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum. Portanto, eu disse, se tem um negócio e é desonesto, ou se trabalha lá e passa a mão, como diz, é por isso que você não recebe a bênção de Deus. Aqui, ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Então o Senhor não gosta dessas coisas, nem de balança enganosa, que põe um peso lá para ser mais pesado, ou que põe assim água, assim, enche de água assim, num produto assim, alimentício, comestível. Aí, como diz, aí a pessoa certinha que vai ganhar, ter benefícios com isso, e não sabe o inferno que está plantando para si mesmo. Aqui, porque o Senhor nosso Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza o homem, que era Paulo que estava falando, ou a qualquer portador que está lendo e falando, no meu caso, por exemplo, mas sim despreza o Senhor Deus, que também deu o seu Espírito Santo. Pronto. Versículo 11. Procurai viver quietos, tratai dos vossos próprios negócios, ou seja, fica na tua e anda e olha para a tua própria vida. É isso que o Senhor está dizendo e eu sempre falo. E aqui diz, trabalha com as mãos, como eu tenho mandado, anda honestamente, para que os que estão de fora vejam e não necessiteis de coisa alguma, ou seja, não necessitar é sinal de quê? De ir trabalhar, se esforçar, fazer alguma coisa. É assim. É assim. Então, como diz, eu preciso cortar o vínculo com o mal que fere os princípios da palavra de Deus. Se ele fala para não se prostituir, eu não devo me prostituir. Se ele fala qualquer tipo de prostituição que envolve pornografia, adultério, que envolve qualquer essas coisas, não é para eu aderir na minha vida, é para eu me desvencilhar. Agora é claro que com a ajuda do Espírito Santo, outra coisa que o Senhor diz assim, tira, elimina da sua vida. Aí alguém vai dizer assim, não, isso daí, como diz, é perseguição. Não, isso aí não é perseguição. Pois você acha perseguição? Então, você não anda com a Bíblia, não. Você anda só com aquilo que você considera que é bom para você, tá certo? A Bíblia fala o quê? Que o Senhor condena a idolatria. E a idolatria, ela consiste em uma adoração ou veneração, seja a pessoas
ou seja, também a estátuas, estatuetas. Aqui o Senhor fala, Salmo 115, não a nós, Senhor, não a nós, mas o teu nome dá glória por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão as nações, onde está o teu Deus? Ou seja, porque o povo sempre dizia, que Deus é esse que vocês servem, que não tem rosto? Como é que nós vamos adorar ele, entender ele, se a gente não vê o rosto? Aí aqui o Senhor continua falando o salmista. Mas o nosso Deus está nos céus. Ele faz tudo o que lhe apraz. Ou seja, você olha e diz assim, meu Deus, é o fim do mundo, tá o caos. Pois é, o Senhor faz tudo o que lhe apraz. Por isso que eu digo que nada foge do controle dele. Porque quando eu falo controle, as pessoas dizem assim, mas está tudo descontrolado. Mas o que eu estou querendo dizer é que nada foge, vamos dizer assim, da capacidade do próprio Deus. Se ele quiser controlar, se ele quiser parar, se ele quiser poupar pessoas, se ele quiser suprimir uma sentença, ele faz. Aqui. Aí diz mais, os ídolos deles são de ouro e prata, obra das mãos humanas. Ou seja, criam várias estatuetas. Sim, toda a vida foi assim mesmo, desde os tempos primórdios da Bíblia. Aí aqui diz, porém tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não vê. Tem ouvidos, mas não ouve. Nariz tem, mas não cheira. Não tem cheiro. Não cheira. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés e não andam. Nem som algum sai da sua garganta. E se torna semelhante a eles, os que fazem, a todos os que neles confiam. Ou seja, se são vazios, a pessoa se torna vazia também. Aí clama não sei quem, aí clama a não sei da onde de Jorge, e clama não sei da onde da Maria e da Aparecida, e clama assim, e clama, e clama, e clama, e clama, e clama, e não tem resposta! Porque é só no Senhor que há resposta. Ah, mas eu alcancei uma benção. Você alcançou porque Deus quis lhe dar. Mas os servos e servas do Senhor, que são aplausíveis, como diz que o Senhor escolheu, e como diz, foi da vontade dele usar como quis, mas o Senhor não permitiu que nenhum fosse idolatrado para ser santificado, assim, ser um santo. E fazer, como diz, pedidos e penitências e se prostrar diante de um ser humano morto, não. Se já está ali morto, como diz, vai fazer o quê? Ou vocês acham que a alma está superior e que virou um semideus para fazer assim algum milagre? O sangue de Cristo tem poder. Então, outra coisa que o Senhor não quer que venhamos a fazer, como diz, vamos dar uma lida aqui, Efésios, capítulo 4, diz assim, 4:22, que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, vos renoveis no espírito do vosso sentido, vos revistais do novo homem, que segundo o Senhor Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai, eliminai a mentira e fala a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros.
Não, mas é só uma mentirinha assim, uma mentira assim. Uma mentira. Aí eu digo, pois pois fique sabendo também, João 8,44, que Satanás, como diz, é um inspirador, é o pai da mentira. Pronto, fique sabendo. Aqui diz, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a ira. Ou seja, tá irado ou irada? Faça o seguinte, se retira para um canto, se tranca no quarto, ou vai para um lugar, fica sozinho, vai orar, mas é melhor do que, como diz, pecar. É melhor a pessoa ficar, se reservar do que pecar. Porque pecando é pior. Pecando tem destroço. Pecando, como diz, tem problema. Arruma mais problema. Aí tem gente que peca com a boca, chama um bocado de nome. Aí de noite tá louvando, adorando ao Senhor Deus e o louvor espiritual. E desde que de manhã e de tarde, como diz, deu lugar à carne, deu lugar a Satanás também, porque abriu a boca e ali, como diz, irou-se e acabou pecando e fez o que diz o versículo 27, que fala, não dê lugar ao diabo. E acabou dando. Não dei não, o sangue de Cristo tem poder, eu sou do Senhor. Eu digo, tá, continua meio termo para tu ver. Quando tu buscar assim pelo Espírito Santo, aí tu vai entender que o Espírito Santo já deu tchau para você há muito tempo na sua vida. E você não percebeu. Então aqui, corta o vínculo. Corta o vínculo com essas coisas. Aqui diz mais, quem furtava não furte mais. Trabalhe com as mãos fazendo o que é bom. Ou seja, o que é louvável, o que é aprazível, o que presta, o que não fere os princípios do Senhor. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação. Para os que ouvem, ou seja, não saia da vossa boca nenhuma palavra o quê? Torpe, obscena. Aqui fala, e não entristeçais o Espírito Santo, para o qual foste selado no dia da redenção, em toda amargura, ira, cólera, blasfêmia, gritaria, malícia, seja tirada do meio de vós, e antes seja uns para com os outros misericordioso, perdoando-vos aos outros, como também o Senhor Deus perdoou em Cristo. Como se tocou aqui no assunto do perdão novamente, eu quero lembrar o texto de Mateus 18:31. Conta a parábola do Senhor que perdoou um homem que tinha grande dívida. E esse homem tinha um servo que também lhe devia, mas era muito menos do que ele devia ao Senhor. E a Bíblia diz que mostra que o que devia muito recebeu a compaixão do Senhor, mas ele não foi nada compassivo com aquele que lhe devia o que foi perdoado pelo Senhor. E a Bíblia diz que os conservos viram isso e foram dizer ao Senhor, e o Senhor disse, servo malvado, eu te perdoei de toda aquela tua dívida, porque não fizeste o mesmo? Pois agora você vai ser trancado e você vai estar com os verdugos até você pagar o último ceitil. Aí tem gente que acha que é purgatório. Aí não é purgatório não, tá certo? Porque não existe essa questão de purgatório. Porque se fosse assim, o Senhor Jesus não vinha a esse mundo e não diria que, como diz, que haveria os servos do Senhor e que haveria até os ímpios, como diz, para o dia da calamidade. Provérbios 16:4. Então não vem com essa de que tem, como diz, purgatório, porque não tem não. Tudo, como diz, tudo que
passarmos e fizermos, como diz, e enfrentarmos, e se formos corrigir conduta, tem que ser aqui, enquanto estamos vivos nessa terra. Porque quando partirmos daqui, aí vamos para o campo espiritual, a nossa alma. E se a nossa alma não agradou o Senhor Jesus, aí é inferno e lago de fogo. Bem assim, é só ler a história do rico e do Lázaro. Vocês vão entender muito bem. Então, o Senhor disse, servo malvado, você não perdoou? Eu perdoei você, e por que você não usou da compaixão, o qual eu usei para com você? Pois muito bem, aqui diz, versículo 34, Mateus 18, indignado seu senhor o entregou aos atormentadores, aos verdugos, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um aos seus irmãos as ofensas. Então, o que é verdugos? Os demônios. Quem seriam os atormentadores? Os pensamentos negativos. E de repente essa pessoa, ela vai e sente o cheiro de alguém que atraiu há muito tempo, aí começa a ter raiva. Aí essa pessoa vai, entra num restaurante para comer e pede um tipo de alimentação, mas aí vê outra pessoa na frente que não tem nada a ver, aí acha parecida ou parecida com aquela ou com aquele que traiu, que fez o mal, é assim. Aí já vai engolir a comida sem gosto. Aí quando não é isso, aí vai, aí como diz, recebe um lanche, e como diz, a vida não tem sabor, nada faz sentido, nada faz bem, nada tá bom. Ou seja, é quando é atormentado ou atormentada pelos verdugos, os atormentadores, por causa da falta de perdão. Verdugos também são castigos corporais, maus tratos, espada que só dá espetalada assim, que fica espetando. Também no grego diz que é cobra grande. E quem é a cobra grande? A antiga serpente, Satanás. E também verdugos é o carrasco. E o carrasco é o quê? É aquele que é ruim, que bate. E também a função dele é decapitar, tirar a cabeça. Pois muito bem. Então, mais uma vez, o Senhor fala de perdão. Outra coisa que devemos cortar na nossa vida, como diz, é todo envolvimento com qualquer tipo de, vamos dizer, ligação com o sobrenatural, com criaturas que não agradam ao Senhor Deus, que são demônios decaídos e que são chamados de orixás ou de caboclos ou de guias, como diz, ou de exus, ou de espíritos de luz. Cada um tem um entendimento assim, numa coisa ou outra, mas o Senhor manda se desvencilhar, se soltar, porque são obras das trevas. Ah, não, mas meu Deus deu tudo o que eu quis. Aí eu pergunto, que Deus? Lúcifer? Satanás? Deu a riqueza na terra? Aí, e depois, o que é que ele te prometeu?
Me prometeu uma vida encurtada. Me prometeu que eu morreria de acidente. Me prometeu que eu, como diz, viveria 10 anos. Prometeu, como diz, que eu pagaria um alto preço. Aí eu te pergunto, vale a pena isso? Vale a pena isso? Vale? Aí alguém diz, todo mundo morre um dia. Eu digo, é verdade, mas morrer amaldiçoado, que tristeza. Que derrota, que desgraça. Por que morreu amaldiçoado? Porque rejeitou o Criador para adorar a criatura. Não, mas Satanás é poderoso? É. E ninguém ignora seus ardis e nem vem com corinho de fogo e dizendo pisa na cabeça da serpente e essas coisas não, porque ele não é para ser subestimado não, mas também não é para ser temido ou pensar que ele está à altura do Senhor nosso Deus e que é uma luta ferrenha para o Senhor vencer e que vence com muito sacrifício, também é não. Porque o Senhor Deus, ele é criador. E a criatura é criatura. Nós somos criaturas humanas. E há as criaturas espirituais criadas pelo próprio Deus. Então, se desvencilhar, se soltar de tudo que liga a criaturas espirituais do mal. Como que, por exemplo, objetos, certos objetos esquisitos, estatuetas, vamos dizer assim, certos livros, pessoas que diz assim, eu sou teu amigo, eu sou tua amiga. Aí vim hoje aqui fazer um despacho, um descarrego aqui. Aí como diz, não sabe nem a noção da gravidade do que está fazendo. E aí como diz, o Senhor diz, se você de fato me aceitou, se você de fato quer andar na minha presença, deve cortar o vínculo com essas pessoas também. O vínculo seu com essas pessoas é para evangelizar, não para ter entrosamento com elas. Aqui a Bíblia fala, Atos capítulo 19, o versículo, como diz, vamos ler aqui, a partir do versículo 11. E o Senhor Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo, aos enfermos e as enfermidades fugiam, e os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas judeus, ou seja, os judeus não queriam nem saber do Senhor Jesus, que dirá inventar de ser exorcista. Porque para exorcizar, ou seja, para expulsar um demônio, uma criatura maligna da vida de outra, tem que ser no nome do Senhor Jesus, e a pessoa deve ter comunhão com o Senhor Jesus. Aí como é que aqui estava esses, como diz, que a Bíblia chama até eles de ambulantes, aqui, exorcistas judeus ambulantes que nem criam no Senhor Jesus, e como diz, e queriam dar uma de que expulsavam um demônio. Vamos ver o que aconteceu. Aí eles tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo,
esconjuro-vos, esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. E os que faziam isso eram 7 filhos de Seva. Seva era um judeu, um dos principais dos sacerdotes. Ou seja, esses 7 filhos de Seva é como se dissesse assim: Paulo também é judeu, ele faz isso aí, nós podemos fazer também, com certeza, porque nós cremos em Deus, nós seguimos a lei de Torá, nós podemos fazer isso aí, mas não sabia que era no nome do Senhor Jesus. E eles não criam no Senhor Jesus, odiavam o Senhor Jesus, como é que ia expulsar demônio? Aí o demônio respondeu e disse, o espírito maligno disse assim a eles: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vocês são quem? Ora, será se os demônios sabiam quem eles eram? Sabiam. Mas por que os demônios falaram assim? Porque eles disseram: conheço a Jesus, ou seja, eu sei que ele é o Todo-Poderoso. Eu sei bem quem é Paulo, ou seja, Paulo está na presença do Senhor e está sendo usado por ele. Mas vocês, como quem diz assim, vocês estão querendo nos expulsar em nome de quem? Que autoridade vocês têm? Que vínculo vocês têm com o Senhor Jesus? Qual é a intimidade, a comunhão que vocês têm? Porque vocês estão dizendo, esconjuro-vos, ou seja, como se dissesse assim, por favor, pelo nome do Deus que Paulo prega, que vocês saiam. Aí a Bíblia diz que o que aconteceu? Saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, se assenhoreando-se dos dois, ou seja, tomando posse de dois, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Ou seja, passaram vergonha. É assim. Aí aqui diz: e isto foi notório a todos que habitavam em Éfeso, tanto judeu como grego, caiu um grande temor sobre eles por causa do nome do Senhor Jesus Cristo, e que era engrandecido. E a Bíblia diz que muitos dos que tinham crido vinham confessando, publicando seus feitos. Aí aqui chega onde eu quero chegar. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos. E feita a conta do preço, acharam que montava 50.000 peças de prata. Assim a palavra do Senhor crescia, prevalecia poderosamente. Então, o que é que eles fizeram para se desvencilhar do mal? Creram no que viram, como diz, eles foram confessando ali os seus pecados, confessando que queriam o Senhor Jesus, e ali aqueles livros de magia, eles tocaram fogo, queimaram, ou seja, renunciaram todo apego, toda reverência a criaturas. Eles tiraram isso da vida deles. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, quarto ponto eu quero falar sobre, como diz, devemos agir certo com as pessoas,
devemos ter uma conduta certa. E o que faz parte também de uma conduta certa é cortar o vínculo do mal ou aquilo que praticamos ou que está em nós, pedir ao Espírito Santo para trabalhar na nossa vida. Por exemplo, Provérbios capítulo 1 está dizendo assim, o Senhor fala claramente, Provérbios capítulo 1, o Senhor fala e diz, versículo 7, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Filho meu, ouve a instrução do seu pai e não deixe a doutrina da sua mãe. Aí diz aqui, versículo 10, filho meu, se os pecadores com blandícias, ou seja, te bajulando, te quiserem tentar, não consintas, ou seja, não aceite, não queira papo, não queira negócio. Se disserem, vem conosco, expiemos sangue inocente, vamos tragá-los vivos, colocá-los inteiros na sepultura, e se acharmos fazenda, encheremos nossas casas de despojo, lançará a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa, ou seja, é como se dissesse, nós vamos fazer isso e nós vamos ser tudo irmão, o que é meu vai ser teu, mas que nada, esse tipo de irmandade, lá na frente se desentende e se autodestrói, que está escrito. Então, como diz, se os pecadores quiserem te bajular e dizer, querer a permissividade, ou dizer, é só uma brecha, é só um pouquinho, é só uma vez, é só um dia, tem nada a ver. O Senhor está dizendo, não consinta, não aceite. Não aceite. 1 Tessalonicenses 5:22, afaste-se de toda aparência do mal. Outra coisa, o Senhor fala para nos, como diz, Provérbios 22:24 diz, não ande com o iracundo, com o colérico. Ou seja, segundo a psicologia, o que é uma pessoa iracunda? É que tem um semblante fechado, sombrio, mas que ninguém sabe o que está na mente dela. E que geralmente, se não tiver Deus na vida, é propensa ao mal e não fala, e a pessoa segue quando vê que não está no laço do mal. E o colérico, como diz, é aquela pessoa que como diz, tem a tendência para o mal. Tem a tendência para fazer o que é mal, para a maldade. Como diz, tem um temperamento, uma maneira de ser muito irascível. É mestre em ferir com palavras, passa por cima de tudo e de todos para alcançar seus objetivos, não tem empatia alheia, não tem sentimento de amor ou de arrependimento. Então, o colérico, ele é assim. Por isso que a palavra do Senhor fala, Provérbios 22,
versículo aqui 24, não acompanhes o iracundo, nem andes com o homem colérico, por causa disso. Porque o comportamento deles ou te influencia ou te prejudica. Aqui também o Senhor está falando sobre mulheres meretrizes. Provérbios 22:14. Cova profunda é a boca das mulheres estranhas. Aquele contra quem o Senhor se irá, cairá nela. Ou seja, como diz uma mulher da vida sabe enlaçar. Aí vem um jovem que está na presença do Senhor, ou então um homem que é casado, aí de repente está ali, aí de repente seduz. E se a pessoa não estiver na presença do Senhor Deus, dá lugar à carne, dá lugar ao mal, dá lugar à destruição do lar, da família, da reputação, e pode dar lugar a doenças incuráveis no corpo também. É assim. Então o Senhor também fala, Provérbios 21, o versículo 19 está escrito: melhor é morar numa terra deserta do que com uma mulher rixosa e iracunda. Ou seja, uma mulher rixosa e iracunda, rixosa é que de tudo reclama, de tudo enche o saco, de tudo, como diz, acha ruim. Acha ruim o trabalho, acha ruim se as crianças choram, acha ruim se o marido pergunta alguma coisa. A mulher é igual uma bomba atômica. E rixosa porque é a versão feminina de um homem colérico. Aí uma mulher, como diz iracunda, é uma mulher colérica. É uma mulher que, como diz, tem a tendência para o mal. É uma mulher que não cede. É uma mulher que o lar, às vezes, não anda como deveria andar. Porque quer mandar, quer impor. E se a coisa não sair do jeito que ela quer, meu filho, aí tome reclamação, aí tome, vamos dizer assim, reclamação, acha tudo ruim, é terrível. E é o dia todo enchendo o saco, a paciência. Aí por isso que diz, é melhor morar na terra deserta do que estar do lado de uma mulher dessa. Ou de uma pessoa que é assim. Você já esteve ao lado de uma pessoa que é assim? Tudo reclama. Reclama que tá chovendo, reclama que tá o sol, reclama que tá gripado, reclama se tá bom, e reclama por causa da roupa, e reclama por causa do salário, e reclama por causa, vamos dizer, da vida, e reclama porque não alcançou isso. Que saco! Não é possível, a pessoa não vê gratidão em nada. Saco! Aí a mulher enche o saco. Parece uma bruxa. Abre a boca o dia todo, não dá paz a ninguém. Nada pra ela tá bom. Que coisa! Tira a paz de todo mundo. Quando não é isso, é o homem, que é bem bonzinho. Mas ele é tão bonzinho que só pede pro diabo. Pense. E o Senhor está dizendo, não é para ser dessa maneira, não. Nenhum nem outro. Tá certo? Porque se for dessa maneira, sem santificação
e sem seguir a paz com todos, ninguém verá o Senhor. O Senhor está dizendo. Então, outra coisa, pessoas promíscuas. 1 Tessalonicenses 4 já foi lido. Como diz, então são coisas que nós temos que cortar. Pedir ao Senhor para que o Espírito Santo do Senhor nosso Deus nos ajude. Pronto. Aí se a mulher enche o saco, e desculpem a expressão, como diz, enche o saco e parece uma bruxa. Aí, como diz, o homem é terrível. Aí, como eu disse também, como diz, só tá abaixo do diabo porque ninguém chega à altura. Mas, aí pense. Aí um lá desse não vai pra frente, vai não. Aí são pessoas que têm temperamento bem difícil, Mas aí é usar técnica. De quê? De saber lidar com a pessoa, com a graça de Deus. E de se tudo que estiver reclamando, se vale a pena. Porque tem mulher que reclama porque o marido deixou um prato sujo. Tem mulher que reclama porque, como diz, o marido se esqueceu que ela fez, mas ele não sei quantos anos de casamento. Como diz, aí o homem, como diz, sai na rua para trabalhar, chega, aí a mulher que tem discernimento observa, não está bem o semblante, então o que é que se deve fazer? Deixar a casa, a paz e comida que excede todo entendimento para este homem. Aí a rixosa não, vai com conta de água, com conta de luz, onde é que ele estava, porque ele demorou, o que é que houve, que amanhã precisa disso e daquilo. Aí ele desconta tudo em você e se você falar mais, aí você leva um soco. Bem assim. Aí a mulher se irrita, aí pega, aí é só Jesus. Então, por isso que eu digo, essas coisas fazem parte de libertação, sim. Porque quando a pessoa se liberta dessas coisas, a vida melhora. No próximo módulo 3º, nós vamos falar mais um vídeo de libertação. Mas nós vamos falar mais no sentido espiritual, como Satanás trabalha, entender qual é a raiz do problema que está assolando sua vida, sua casa ou sua família, e assim, como diz, ver o que a palavra do Senhor diz. Então, firme e forte com o Senhor Jesus, que o Senhor abençoe a todos nós e que o Senhor te fortaleça e, como diz, graça e paz do Senhor Jesus para todos. Amém.